Paz inverencial. Aqui estamos para mais um encontro da Fraternidade Oculta IAO. Fique à vontade para ligar a sua câmera. Se não puder, não tem problema. Mas, quem puder, será muito bom ter esta conexão. Seguinte, nós passamos na aula passada, no encontro passado, nós passamos um exercício. E para este exercício, vocês utilizariam o verbo sendo direcionado a uma planta, onde uma planta vocês iriam abençoar e outra planta vocês iriam amaldiçoar. Por que isso? Ora, Eliphas Levi e os grandes mestres. Estamos escutando bem? Tudo ok? Ok, perfeito. Eliphas Levi e os grandes mestres do ocultismo, até mesmo Jesus, está ali no Evangelho, nas entrelinhas, daquilo que foi autorizado para você, tá? Daquilo que foi autorizado para você, ainda assim está nas entrelinhas. De que nós temos uma energia, um ente chamado de diversas maneiras no meio esotérico, ocultista, e este ente chamado por Hermes de a alma da Terra, ele pode igualmente reproduzir aquilo que entendemos por bem e aquilo que você aprendeu como o mal. Eliphas Levi, ele nos ensina que o agente universal, ele chama esta energia, este elemento de o grande agente universal, ele é cego por si mesmo e reproduz igualmente o bem e o mal, de acordo com o direcionamento do mago. Ora, o que é um mago? Mago, dentro da etimologia, vamos chegar ao significado de sábio. O mago, ele é um sábio. O que este mago, esse sábio, compreende além da pessoa comum? Este sábio, ele acessa os segredos da criação e tem a ousadia de se servir, de se servir
deste conhecimento. Apenas conhecer sem praticar não vai te conduzir a lugar algum. Não irá te conduzir a lugar algum. E é até mesmo perigoso ficar estudando o ocultismo, digo o verdadeiro ocultismo. Perigoso ficar estudando o ocultismo e não praticar, não colocar o conhecimento em prática, porque você acessa as verdades universais, você enxerga além do véu de Ísis. E existe uma grande responsabilidade para quem acessa estes conhecimentos. Mas isso é bom, é gostoso, porque se você teve esta, digamos, permissão para acessar esse tipo de conhecimento, para enxergar muito além da ritualística da coisa, enxergar você mesmo, o universo, quem você é, o grande elemento, o grande eu sou, que cria todas as coisas, e você como um direcionador deste eu sou. Então, chegando a compreender isto, você chegou à verdade dos deuses. A verdade dos deuses. A verdade dos mestres ascensionados. E você está a alguns passos de conseguir a sua ascensão verdadeira. Então, se você chegou a esta compreensão, foi porque muitas coisas cooperaram para isto. E é muito bom, muito bom. Só porque, como Eliphas Levi disse, a magia ela não é um passatempo de fim de tarde. Ela não é um passatempo de fim de tarde e nem pode ser, pois se torna extremamente perigosa nesse sentido. A magia, ela é o caminho do louco ali no tarô, onde a pessoa já está cansada e totalmente decidida, cansada e totalmente decidida a seguir um outro caminho, a ir na contramão desse sistema, sabe? Ah, eu nunca dei certo, nunca dei certo. Eu sou uma pessoa muito empenhada, muito dedicada em tudo aquilo que eu faço, mas eu nunca dei certo em empresas, no tipo de emprego convencional. Nunca dei certo, sabe? E, sei lá, ia passando ali os meses e me dava uma agonia muito grande, uma angústia muito grande, pois eu entendia que existia algo fora daquilo e que aquilo não era o meu caminho, não era a minha vida e tinha clara percepção de que estava perdendo o tempo e além de perder o tempo, ter que lidar no cotidiano
com situações que são anti a expansão, a iluminação. E ali decidi seguir, então, o caminho do louco, onde ele pega a sua mudança, muita pouca coisa, e decide seguir o seu novo caminho, olhando para frente. Então, a magia, ela é um caminho para quem, de fato, está decidido, sabe? Decidido. Quer uma nova vida, uma vida diferente, uma conexão diferente. E, geralmente, as pessoas que são vocacionadas à magia, elas acabam que se sentem uma boa parte da vida como um peixe fora d'água. Como um peixe fora d'água, sabe? É como se as doutrinas religiosas não encaixassem ali perfeitamente. Elas não conseguem suprir a sua busca por conhecimento. É como se apenas os prazeres da vida, os ditos prazeres da vida, não preenchessem a sua alma, e você tem a clara percepção de que precisa de algo mais. É como quando te mostram em cada religião, em cada doutrina, os mestres e tal, os seres que precisam ser cultuados, adorados. Você até se conecta em parte, mas a outra parte fica, poxa, mas será que não tem algo além? E é este algo além que a alta magia, as ciências ocultas trazem. As ciências ocultas, conhecida também como a ciência do bem e do mal. Ciência do bem e do mal. E o tema deste encontro hoje é o mago, o senhor do bem e do mal. Mago, o senhor do bem e do mal. Ora, as pessoas que realizaram o nosso exercício com as plantas tiveram resultados extremos, mas aquilo que falei ontem no nosso encontro de alquimia, que também passei esse exercício para o pessoal, falarei para vocês hoje. Postei no grupo, na fraternidade. Não teve uma pessoa que me procurou para falar, Laor, eu fiz e não tive o resultado. E ainda assim, se alguém me procurasse falar se eu fiz e não vi resultado nenhum, essa pessoa simplesmente não fez da forma correta. O que é a forma correta? Com vontade. Não é só falar da boca para fora. A planta a ser amaldiçoada tem que ser amaldiçoada com vontade, com extrema vontade. Ativar aquilo que você compreende como ódio. E a planta a ser abençoada, você deve se conectar com esta frequência de benevolência, amor. É aí que está a grande importância da imaginação, onde Eliphas Levi mostra
os dois grandes instrumentos do mágico, do mago. Os dois grandes instrumentos do mago. Quem consegue colocar aí nos comentários os dois grandes instrumentos do mago descritos por Eliphas Levi? Quais serão os maiores instrumentos? Será a espada? Será o pentagrama? Será o bastão? Será a varinha mágica? Será algum tentáculo? Olha só, Tiago respondeu bem. A imaginação e a vontade. Isto é fantástico. Imaginação e a vontade. Entenda aquilo que eu já falei para vocês. Se uma vontade não se manifesta por atos, jamais você pode chamar isso de vontade. Isso é qualquer coisa menos vontade. Eu tenho vontade de fazer isso, de ter isso, aquilo, e você não age em nada em prol disso. Isso não é vontade. Isso é conversa para boi dormir. Não é vontade, não. Qualquer vontade tem que ser manifestada por atos. Senão ela não é uma vontade. Imaginação. Aqui, você ativou. Benevolência. Amor. Bênçãos. Quando você ativou aqui a luz astral, ela foi potencializada. Ela foi potencializada. Ela foi inflamada. É por isso que Eliphas Levi fala que a imaginação ela inflama a luz astral. Ela incendeia a luz astral. Ela é uma parte. E eu já dei vários exemplos aqui para vocês, até mesmo de cunho sexual, onde a imaginação, pouca coisa de imaginação já inflama essa luz astral. A luz que cria, a luz que transforma, a mesma luz que dá a vida. Então, você ativou aqui benevolência. Quero abençoar esta planta. Você se enche deste sentimento. A imaginação, ela foi ativada. A luz astral, este éter, este fogo impalpável, está ativo. Está já à sua disposição. Compreendem? E agora, você parte para o ato. Você partiu para o ato de abençoar a planta. Compreendem? Igualmente, o ato de amaldiçoar se conectou de fato com a maldição. Com a maldição. Onde seu objetivo é trazer todas as pragas para aquela planta. Que ela não consiga resistir de forma alguma. E ali inflamou a mesma energia, a única, o único ente também está ativo. E agora, através da sua palavra, a vontade é expressa em atos direcionada. Então, algumas pessoas já me falaram, mas como, onde eu ensinei assim, olha, o grande erro de alguns magistas é tentarem agir eles mesmos para alterar a matéria. Ele mesmo ali, sem ter este intermediário. Então há um grande erro que muitos cometem. E pode ter resultados, sim, mas mínimos. Quando o teu conhecimento pleno deste agente está bem colocado, você sabe se servir dele com perfeição.
onde o resultado é extremamente potencializado. Compreende? Extremamente potencializado. E o erro de outros é estarem na dependência, na dependência de espíritos, entidades e por aí vai, sem entenderem que eles são os senhores de tudo. Os senhores do bem e os senhores do mal. Então, o que acontece? Esse experimento, ele deve ser analisado, ele deve ser observado e ele pode ser replicado em qualquer situação, qualquer situação. O mago, o mago, ele é aquele que age nesse agente invisível e é capaz de alterar a aparente realidade. Então, o mago, ele consegue curar enfermos e também provocar doenças, se assim ele quiser. Mas um mago, ele não fará isso à toa nem em vão, caso ele precise. Mas ele é capaz tanto curar, tanto provocar doenças, tanto fazer acalmar ou atormentar alguém, tanto ferir, tanto curar, tanto matar quanto ressuscitar. O mago, ele é capaz de mandar nos elementos. No Evangelho, conforme São Tomé o Dídimo, Jesus ele fala: se vocês forem os meus discípulos, vocês, estas pedras, vos obedecerão. Eliphas Levi, ele diz que a natureza inteira está à disposição do mago. Ora, o mago é aquele que sabe que nasceu para governar a natureza e, no Gênesis, quando simbolicamente na alegoria é dito para Adão e Eva governar, deu esta autoridade, está falando sobre este poder, sobre a luz. A luz que cria, a luz que destrói. Houve uma pessoa, uma participante da escola, que fez em uma coqueiros. Pegou um coqueiro e ela tirou a foto. E grandão. E uma ela amaldiçoou e o outro ela abençoou. Sabe? Então você pode olhar, de repente, nós tínhamos plantas pequenininhas e tal, e a questão é a mente da pessoa que mensura aquilo ali. Ah, essa planta foi pequena, então fácil de assimilar, uma coincidência. Cara, mas dois coqueiros enormes, eu mandei lá no grupo. Quem olhou, prestou atenção ali. Então, caramba, aquele que foi amaldiçoado, ele estava seco, murcho, uma aparência terrível. Já o outro do lado, com uma aparência muito boa. Então, este é o poder. Este é o poder. E eu passei para o pessoal da alquimia e passo para vocês também. E agora? É ficar no experimento da plantinha e nada mais
te diz, nada mais vai mudar na sua vida, nada mais vai mudar na sua vida. Assim, como eu falei ontem, outros experimentos poderiam ser passados. Outros experimentos poderiam ser passados. Porém, a mente de muitos já iria codificar como impossível. A mente de muitos já iria codificar como algo impossível. A grande maioria não iria nem fazer, nem tentar. Compreende? Por quê? Porque a mente não consegue ser alinhada. Poderiam ser passados outros experimentos, como acalmar a tempestade, fazer chover, com com muita ousadia, dar um comando verbal para um morto ressuscitar. E aí? Quem te garante? Quem te garante o que iria acontecer se este outro experimento iria acontecer da mesma forma? No livro Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 10, Jesus manda os seus 72 discípulos à missão. Olha, 72, totalmente simbólico. E ele manda a missão, ele não vai. Ele manda a missão. E diz: agora vocês irão. É vocês. Focados. Não parem no caminho. Não parem no caminho. Não conversem, não percam tempo. Vão, curem enfermos. Ressuscitem os mortos. Limpem os leprosos. Deem vistas. Dê a vista aos cegos. E lá foi. Os 72 discípulos. Mateus capítulo 10. E ali, tudo aconteceu. Tudo aconteceu pela ciência que já está pronta, o reino que já está aqui desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo. E tudo aconteceu. Detalhe, os 72 voltaram e voltaram felizes, muito alegres. Estavam em êxtase. Estavam em êxtase. E eles disseram: Senhor, estamos muito felizes, porque até mesmo os espíritos se tornaram sujeitos a nós. Compreendam bem, com todo este enredo, você não consegue enxergar a alta magia, a ciência, a ciência, a arte de governar os elementos, os espíritos, de modificar a aparente realidade. E ali eles estavam felizes, porque até mesmo os espíritos eram sujeitos a eles. E naquele momento, Jesus ele se encheu de júbilo e disse assim: ó Pai, graças te dou, pois ocultaste estas coisas a sábios e entendidos, mas as revelaste aos seus pequeninos. Que coisa forte, que coisa extrema.
Primeiro, quem é o Pai? O Pai é este elemento, é esta grande alma da Terra, que é a grande telesma de tudo, que tudo cria, que tudo transforma. E dentro disto há uma grandeza, nossa, assim, fantástica, se você parar para pensar. Porque o próprio Pai é ele que é o instrumento do mago. Ele está à disposição. É muito importante. E é digno que ele seja chamado de Pai. Porque tudo vem dele e provém dele. É o que é, era e há de vir. É, era e há de vir. É impressionante como, fora de contexto, tudo pode ser interpretado de uma outra forma. É, era e há de vir. Ele é esta garrafa. Ele era a maçã que apodreceu. E ele há de vir na manifestação de qualquer outra coisa material, realizando todo este movimento perpétuo. Então, o magista deve entender esse que é, era e há de vir. E se você compreendeu, está compreendendo esta linguagem até aqui, se considere como uma pessoa privilegiada mesmo, tá? Se considere como uma pessoa privilegiada. Se você está entendendo esta linguagem até aqui, o que falamos de Tábua de Esmeralda, o que falamos de João capítulo 1, essas conexões que fazemos como Jesus, se da tua cabeça já saiu essa bagunça de Deus e diabo, entendeu? E, sabe, se considere-se, e se você já compreendeu, poxa, sim, eu posso direcionar essa energia chamada de pai, sabe? Se considere como uma pessoa privilegiada. Já vi muitas pessoas cultas, muitas pessoas com conhecimento secular muito elevado. Tome a tábua de esmeralda, leia, estude, me passe alguma coisa, não entender nada, não saber nem para onde ir, nem para onde vai. Já vi pessoas espiritualistas, cultas, formadas, não entenderem nada. Passar o livro da lei e achar, não, esse Alex Atala estava louco quando escreveu isso. Não entender nem para onde vai, nem para onde vem. Passar uma parábola clara do Evangelho. E aí, o que você enxergou? Enxerguei isso. Mais do mesmo. Nada, não foi. Então, voltando ali, eles estavam alegres. Jesus se encheu de júbilo e falou: olha, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos ditos sábios e entendidos deste mundo e revelaste aos seus pequeninos. Não só de sabedoria secular, não só a sabedoria secular, o seu grau, a sua posição, a sua profissão, vai fazer você entender o ocultismo. Ele não é uma matéria entendida como as outras, entende? Requer pureza, vontade, determinação, merecimento. Ler, reler, ler de novo, praticar, ler novamente, para começar a entender alguma coisa. Começar a entender alguma coisa. E as coisas elas vão vindo e você vai se alinhando naquilo que podemos chamar de razão, naquilo que podemos chamar de razão. É muito fantástico, é muito fantástico e que te tira, assim, tira do fanatismo, tal, tira do fanatismo e te coloca um nível razão, entende? É um nível razão. Ah, alguns alunos já me conheceram pessoalmente. Se você for me conhecer pessoalmente e achar que eu vou ficar falando de espiritualidade para você o tempo inteiro, não vou, não vou.
Não sou, não sou assim, sabe? Eu não sou, infelizmente, eu não sou assim. Eu trabalho nessa base, sabe? A ideia ali de você firmar o seu conhecimento, a razão e tal. Então, procuro ter isso. É a vida fundamentada na razão e a arte de modificar a realidade. Sem ficar inventando mil teorias aqui e acolá, entende? Então, não sou assim, não. Então, sou bem tranquilo, até uma pessoa bem agradável de se conhecer, não sou fanático, não. Então, o conhecimento hermético, ele tira o fanatismo da sua vida. Ele tira o fanatismo. Alinha você nas bases da razão. A razão, como diz Eliphas Levi, é dada a todos, mas nem todos aprendem a fazer o uso desta razão, tá? Então, é isto. O mago, senhor do bem e senhor do mal. Provérbios 18 e 21. Quem sabe me dizer o que está escrito, sem pesquisar em lugar algum? Provérbios 18 e 21, sem pesquisar no Google, me digam. Hum. Salomão, filho de Davi. Salomão, filho de Davi. Se você pudesse se encontrar com três figuras dentro do ocultismo, com quem você gostaria de se encontrar? Três figuras dentro do ocultismo, sabe? Três figuras dentro do ocultismo. Para mim, são situações que não tem erro. Minhas grandes inspirações, Jesus Cristo, o apóstolo, o apóstolo João, e depois ali, Hermes Trismegisto, mas também Paracelso, poderia, poderia ser, Eliphas Levi, essa, essa galera que me traz a inspiração. Mas uma conversa com o apóstolo João seria totalmente transcendental, totalmente transcendental, muito, muito conhecimento, fantástico. Aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, reclinava a cabeça. Tinha muita intimidade, tinha muito conhecimento, forte, forte. E dentro da nossa escola de mistérios, nós iremos chegar ao ponto de ensinar as saídas do corpo de forma consciente. Falaremos sobre as escolas astrais, falaremos sobre as escolas astrais e sobre como se conectar com essas escolas astrais de forma consciente. Porque, na real, muitos de vocês já fazem parte de uma escola astral. Muitas vezes podem lembrar de lapsos, outros o conhecimento mais expandido, mas é fantástico, fantástico, muito bom, real, real, real. O grande mestre Samael Aun Weor ensina muito sobre isso e sobre como você acessar um nível de conhecimento que ele não está em livros, de uma forma consciente, trabalhada, sabe? Então, muito, muito bom. Ultimamente tenho trabalhado bastante
no astral, muito, mas muito mesmo. E ao ponto de acordar e ainda estar um tanto quanto desgastado mentalmente, energeticamente. E geralmente a minha energia ela vai ficando melhor ali do meio da tarde para frente. Quando é à noite, eu tô 100%, sabe? Assim, bem no começo da noite. Tô bem 100%. Mas o começo do meu dia está sendo bem puxado, bem cansativo, que é muitas conexões. Não estou conseguindo me desligar da magia, assim, sabe? No astral tá muito forte. Então vamos trabalhar muito bem isso depois dessas saídas e tal, essa conexão. Então, tem muita coisa que você acessa direto na fonte. Eu tive muita experiência do contato diretamente com a fonte de Eliphas Levi, de Samael Aon-Weor, de Eliphas Levi, Samael Aon-Weor, e também do Evangelho de Jesus Cristo. Muito conhecimento diretamente da fonte, sabe? Tipo, surreal. Não só em saídas do corpo, mas quando você vai trabalhando o seu terceiro olho, de você, de fato, ter uma epifania, um contato transcendente que não precisa de palavras, não precisa necessariamente de palavras, mas é como fosse uma abertura de tudo aquilo que você está estudando e está difícil ainda a compreensão. E uma abertura. E simplesmente agora você, mediante ao esforço e tal e tudo, mas agora você sabe, entende? É como se fosse passar as informações de uma forma mais sutil. Mas o que eu estudei de Eliphas Levi, o dogma ritual de alta magia, no começo eu achei muito difícil. É muito difícil, eu não conseguia compreender. E fui estudando, até ter experiências que foram abrindo a minha mente. Hoje, qualquer parte do dogma ritual de alta magia eu consigo explicar. Não tem uma parte que eu não consiga explicar de Eliphas Levi. Eu compreendo exatamente tudo da mente que ele passou, que ele transmitiu. O livro da lei também, eu consigo compreender ele exato, do começo ao fim. Depois eu quero ver se eu faço algo para transmitir isso. Não sei se uma série, uma coisa, tá? Só que tem que ser bem programado, porque é bem extenso. O Apocalipse também dá para fazer isso. É bem profundo, bem profundo. Então é isso. Seguinte, então Provérbios 18, 21 está escrito assim: no poder da língua na língua está o poder da vida e também da morte. E aqueles que a utilizam comem do seu fruto. Na língua está o poder, a vida e da morte. Ok. Lá em Tiago, capítulo 3, passei para vocês já. Capítulo 3 todo de Tiago vai falar sobre o poder da língua, sobre como a língua pode causar um grande incêndio, pode modificar toda uma, uma realidade. Nós temos meios de transmissão e recepção da luz astral. É tão fantástico assim, a luz astral ela é responsável pela própria vida, sabe? É estudar o ocultismo, é estudar a própria vida. Então me diga uma emoção que você sentiu nessa semana. Me diga uma emoção. Talvez você ficou com raiva de alguém. Talvez você ficou com ódio de alguém. Talvez você, sei lá, gostou muito de alguém. Não importa. Qualquer emoção. Sorriu, chorou, foi atraído.
tudo é causado pela luz astral. Tudo, tudo. Ela atua diretamente sobre nós. Diretamente sobre nós. E ela atua, o coração, ele é um órgão receptor desta luz. Ele recebe esta luz de uma forma muito intensa. Muito intensa. Por isso, igualmente, tudo que você for fazer e colocar de fato o coração, está favorável. Sabe, as coisas mudarem. Então, o coração, ele recebe. Então, pense na alegria, na tristeza, ah, tanto na dor, no amor, no ódio, na atração. É só você parar de uma forma bem tranquila e depois analisar o seu dia. Como foram as minhas emoções hoje? E você percebe. É um ente impalpável, uma energia impalpável que atua, sabe? Ela atua também diretamente nos, tanto no coração, nos órgãos sexuais. E a gente tem os receptores e tem aqueles que transmitem com maior intensidade a luz astral. Os olhos transmitem a luz astral de uma forma muito forte. O verbo, a palavra, transmite a luz astral de uma forma muito, muito forte. Entende? E tanto é você ver, percebe alguém olhando para você, e você sente uma diferença muito grande. Alguém olhando já é uma energia, uma transmissão forte. E muitas vezes estamos até de costas e alguém está olhando e a gente sente algo e de repente, olha, a pessoa está olhando, sabe? Há uma transmissão muito forte da luz astral através do olhar. Seguinte, dentro do exercício que foi passado, eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, para que vocês aprofundem bastante dentro de tudo aquilo que aconteceu nessa última semana. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 37. Ele vai falar do vale de ossos secos. Observem muito bem. A mão do Senhor estava sobre mim e por o seu espírito, em espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Aqui já a ideia de em espírito, ele foi levado a um vale cheio de ossos. Da mesma forma, se você pegar Mateus capítulo 4, é falado que Jesus foi levado em espírito. Em espírito. Quando você pega também a visão de João, ele foi levado em espírito. Em espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 12, também Paulo foi levado, ele diz, ou no corpo ou fora do corpo. Eu não sei. Mas ele fala, mas porque ele sabe que ele foi fora do corpo. Então a Bíblia tem vários relatos de experiências que de fato acontecem fora do corpo. Então a mão do Senhor estava sobre mim e em espírito me levou a um vale cheio de ossos.
Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Então, foi levado a um vale de ossos, observou que havia inúmeros ossos e que os ossos estavam secos. Ele me perguntou, filho do homem, e interessante, o único que foi chamado filho do homem foi Ezequiel, o único. E ali, no capítulo, até o capítulo 3, ele recebe uma missão, uma conexão, onde a voz de Deus seria a voz dele. Uma conexão muito forte e profunda. E Ezequiel, no capítulo 1, viu a roda. E essa roda, como eu já ensinei para vocês, nada mais é do que a visão plena deste grande ente, da alma da terra, do Iaô, do Bafomé, do grande segredo dos alquimistas. E quando você acessa esta roda, você simplesmente se torna filho do homem. Compreende? Então, então é o que ela também é chamada de filho do homem, mas acontece a plena unificação. E aí, quando Jesus vem, ele vai. O centro da mensagem dele é o filho do homem, a roda de Ezequiel, a roda do tarô, o grande segredo, o Bafomé. Então, beleza. Ele teve a visão da roda, foi chamado de filho do homem. Mas observem bem que essa passagem importante para Ezequiel e simbólica para a gente, porque muitos acessam estados elevados de espiritualidade, só que pecam na ousadia. Anotem isso daí. Muitos acessam níveis elevados de espiritualidade, epifania, transcendência e tal. Saiu do corpo e viu os daimon, viu aquilo, viu a alma da terra, mas são tímidos, são medrosos. Compreendem? Então, nem só de experiências viverá um magista. Nem só do que você viu na sua meditação vai adiantar para que você seja um verdadeiro mago. É aí que está. Então, Ezequiel, apesar de tudo isso, ele teve que passar pelo capítulo 37. Já tinha a conexão com a alma da terra. Já era o filho do homem. Mas ainda não tinha a ousadia plena que precisava ter. Então, depois de mostrar lá, ele observou o vale cheio de ossos e tal. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão viver? Olha a pergunta. Que Deus, esse Deus tu pode substituir pelo nome Javé, o nome Javé você pode substituir pelo tetragrammaton, Yod, Re, Vav, Re, e você pode substituir também pelo Iaô, que dá a mesma coisa. Então, pode substituir pelo Bafomé, dá na mesma. Não é esse Deus que a igreja te mostrou, não, viu? Beleza, então olha só. Filho do homem, estes ossos poderão viver? E eu respondi, ó Senhor, tu o sabes. Olha, olha a religiosidade ainda dentro dele. Olha as barreiras ainda dentro dele. E nem, quando eu digo Deus, é algo além, como já expliquei para vocês, e nem Deus concordava com isso aqui. Nem Deus concordava mais com essa palhaçada. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E muitas vezes, mesmo com toda a elevação, ainda ficamos no ai, é a vontade de Deus.
Ai, a vontade da espiritualidade. Ai, a vontade dos mestres. E você não assume o BO. Compreendeu? Não assumiu o BO. Tá brincando. Frase clichê. Nós somos deuses. E aí, fulano, isso aqui na sua vida? Ai, quando a espiritualidade quiser. E que M de Deus é você, então. Não é. Sua consciência não está alinhada. Aprendeu uma frasezinha aí, né? Circulando no Facebook, no, no Instagram aí, virou clichê dos espiritualistas. Aí você está falando também. É muito bonitinho. Então, olha só. Senhor, tu sabes. Então, ele me disse, olha só. Então ele me disse, versículo 4, profetiza, essa foi a resposta de Deus. Profetiza a estes ossos. Profetiza a estes ossos. Então, o que acontece? A resposta de Deus não foi sim, eu sei e eu quero fazer estes ossos tornarem vida. Não. A resposta foi, Ezequiel, eu imagino como um silêncio, como, poxa, Ezequiel não entendeu ainda. Ezequiel, você, abre a boca, profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos. E aqui, Ezequiel, então, se posicionou e profetizou sobre os ossos. Que haja vida. Compreende? O objetivo dele ser levado a este vale é para que ele observasse a sua condição divina, assumisse, tivesse a coragem de assumir essa condição divina. Compreende? Ezequiel, vocês podem ler e reler isso quantas vezes quiserem. Esses ossos podem reviver? Eles podem, Ezequiel. Ai, Senhor, tu sabes. Não, Ezequiel, profetiza. Assim, burro. Até agora não entendeu. Vai tapado mesmo. Vamos lá, é você. Você se conectou com a alma da terra, se tornou filho do homem, elevou a consciência para estar aguardando ainda. E não está cocriando. E agora estava Ezequiel em meio a este vale de ossos secos. Decidiu, em meio a todo aquele cenário, e detalhe, antes de continuar, são muitos vales em nossas vidas que nós somos levados para reconhecer, para aprender algo, para aprender algo. Principalmente se tratando de quem está estudando aquilo que vocês estão estudando. Principalmente. É ciência sagrada. Isso é uma ciência sagrada que está presente em todas as culturas. Todas as culturas. Então tu vai. E as coisas vão dando corda. Quando chegar o momento que você não acordar, as coisas vão piorar de vez. Até tu acordar e dar um up geral do negócio. Porque o comportamento de quem estuda essas coisas deve ser diferente. Então Ezequiel profetizou e houve um rebuliço e um vento forte. Ele veio dos quatro cantos. Era o grande espírito
se manifestando. O grande espírito, uma energia veio dos quatro cantos. E ali trouxe nervos, trouxe carne, trouxe pele, até este exército está de pé. Até está de pé em meio ao vale um grande exército. Trazendo agora para a nossa experiência. A sua experiência foi feita com você atuando, profetizando, alcançando resultados. Diferentemente de você, Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. Agora eu te pergunto, qual é o seu limite? Qual é o limite do ser humano? Qual é o limite do ser humano? Até onde está o seu limite? Eu te digo, você, pelo seu conhecimento, pela sua ousadia, pode modificar todas as coisas. Todas as coisas. Não há impossíveis para aquele que de fato conheceu a si mesmo. Não há. E não espere o alinhamento da turma, a grande massa entender. Não. O ocultista será isso. Ele vai agir de forma diferente, sem esperar que o outro compreenda, ou a aceitação do outro, ou a permissão do outro. Você não tem que receber nenhuma permissão, nenhuma autorização. Já está dado, já está entregue. Já está entregue. Então, muitos que possuem inúmeras experiências, se não colocarem o conhecimento em prática, estarão numa condição zero ainda. Uma condição zero. E muitos que nem possuem tanto conhecimento, nem tanta experiência, mas possuem a facilidade de aceitação, de aceitar, de estar com o coração aberto. Atuam e realizam inúmeros prodígios. É aí que a loucura da ação se tornará maior do que a inércia da sabedoria, segundo Eliphas Levi. Então é isso. É isso. E eu me lembro bem, assim, quando eu estudava o Evangelho, parece que eu estava ali dentro, sabe? E João Batista, ele vinha e trazia uma parábola que muitas vezes nossa, me mexia comigo assim, parece que eu estava lá dentro, sabe? E João Batista dizia: eis que o machado está colocado ao pé das árvores.
E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. E ali haverá dores e ranger de dentes. Não é tão bom o caminho de quem estuda magia, assim, leva o caminho do ocultismo na brincadeira. Não é tão bom, não, sabe? Ele é um caminho doloroso, de loucura, demência e extremos sofrimentos, sabe? Então tu tem que fazer valer a pena. Aí ela, ou então eu tenho que parar e voltar? Não, não tem nem volta mais. Tem nem volta mais. A questão aqui é simples, simplesmente, cara, estuda e coloca em prática. Pronto. E leve uma vida tranquila. Tenha tempo para as suas outras coisas, sabe? Para você sair, se divertir da forma que você acha melhor, sabe? Sei lá, tomar sua bebida, tomar o seu vinho, distrair, mas coloque esse negócio em prática, sabe? Saiba desfrutar das coisas que aqui estão da melhor forma que agrega a você. Mas coloque esse negócio em prática. E tu começa a crescer, tu começa a desenvolver, tu começa a desenvolver. Entende? Então João Batista vinha e dizia: estou vendo um machado colocado ao pé das árvores. E este cortar e ser lançado ao fogo. O fogo, ele é o fogo. O fogo impalpável que cria e destrói, faz todo o processo e de que aquele que vinha depois dele ia anunciar essa mensagem com tamanha autoridade que não era só ensinar as pessoas a modificar a realidade, era ensinar elas a alcançarem o elixir e se tornarem deuses imortais. Entende? Então é por isso que ele falou, vai ser cortado e lançado, ou seja, vai viver essa mesma droga de ficar voltando e tal, e ainda pagando, sofrendo bastante por acessar as coisas sagradas e não colocar em prática. Ai dos tímidos. Ai dos tímidos. Melhor não conhecer a verdade do que conhecendo, não praticar. Seria melhor amarrar uma pedra ao seu pescoço e lançar ao mar. Porém, aquele que conhece como vocês estão conhecendo e ousa colocar em prática, eu vou te falar, vocês estão com o verdadeiro ouro na mão de vocês. O verdadeiro ouro, sabe? Isto trará autorrealização, tranquilidade à alma de vocês, auxílio ao próximo, retorno para vocês. Tudo, tudo é o acesso ao reino oculto de Melquisedeque. Vocês são chamados a se tornarem reis, reis, reis e rainhas do universo. É isto. E detalhe, muitos, muitos de vocês já acessaram isto em outras manifestações. Aqui nós estamos numa experiência bem nova nesse planeta Terra, sabe? Então a gente está numa experiência bem nova. Então muitos de vocês decidiram se sacrificar e viver novamente uma experiência de encarnação, começando do zero, e buscar novamente essa ascensão, porque esse processo de um ser humano realizar isto desta maneira para um planeta que está começando ajuda todo o planeta no seu processo de evolução, de elevação do negócio. Então, muitos de vocês que estão
assim, uma sede forte. Caramba, eu entendo o que ele está falando, eu quero ir, eu quero pegar. Muitos de vocês já foram iluminados. Iluminados. E agora, como personagens, temos aí o personagem César, Gilberto, Consuelo Sampaio. E aí, como personagens aqui, esse personagem passa por uma série de situações. A criação, a educação, a família, tal, tudo. E aqui nós estamos no processo de relembrar, relembrar, resgatar. E a sua ascensão novamente, para você que já teve essa ascensão em outro momento, ela vai ser um grande auxílio, ela reverbera muito além de você e auxilia o mundo como vibração. E você já buscou várias vezes, chegou próximo, ainda não alcançou essa iluminação, a sua iluminação neste plano igualmente vai ajudar nesse planeta tão novo que é o planeta Terra. Então, aqui vocês estão, não são daqui. E, independentemente se você já alcançou a iluminação em outras vivências ou não, mas boa parte de vocês, sim, o importante é trilhar o caminho para alcançar novamente. Alcançar novamente. Mas muitos se sacrificaram por este planeta novo. Decidiram viver a experiência novamente, cheia de dores, também alegrias, prazeres, distrações, sensação de descoberta. Quando eu comecei a ler Eliphas Levi, eu nunca tinha, sabe, me conectado a nada igual a esse tipo de conhecimento. Mas a boa parte que eu comecei a ler, eu pensava, parece que eu já sei isso. Ninguém falou isso, eu já sei isso, não sei como. Compreende? E muitos de vocês chegaram ao ocultismo. Essa ideia é tão diferente do ocultismo, tão diferente. Não há nenhuma religião, nenhuma doutrina religiosa que iguale à ideia do ocultismo. A ideia do ocultismo é totalmente diferente. Ela coloca o ser humano de fato como Deus, é aquilo que chamamos de Deus para codificar como Deus. Ainda somos direcionadores disso, sabe? É estranho, no mínimo estranho, para aquilo que é ensinado, naquilo que está na caixinha, entende? A caixinha de adoração e tal, não sei o quê. Então, é totalmente diferente, mas muitos, quando chegam, caramba, eu estou me conectando, eu sabia isso e não sabia como. Esse conhecimento já estava dentro de você e só está sendo resgatado. Então é isso. Gente, muito obrigado por mais uma aula. Esta aula ficará gravada. Vejam, revejam, anotem. Uma parte do pessoal não fez a questão da planta. Gostaria que fizesse. Até a próxima semana. Se você não fez, faça esta experiência. E é bom para você. E saia também da questão da planta, por quê? Mas você fazer isso, a sua experiência em ver isso acontecer, eleva a sua consciência em um patamar muito alto, sabe? O mínimo que seja já modifica a forma com que você vê as coisas. E muitas outras coisas que vocês decidirem colocar em prática, vocês irão compreender que é verdade, que é absolutamente
verdade, que é certo sem erro. Ora, vamos lá, a rosa de Paracelso, onde Paracelso ele conseguia fazer do pó da terra surgir até mesmo uma rosa. Dentre a rosa de Paracelso e o que os resultados que tivemos, por mínimos que sejam, são coisas totalmente diferentes, são, mas a dificuldade de realização não há essa dificuldade para o universo. Simplesmente só na própria cabeça. Se é uma energia que modifica a aparência das coisas. Então, para o universo, para essa energia, não há essa dificuldade. Então, entre a rosa de Paracelso e isso, a diferença só está na sua própria ousadia. Nada mais. Nada mais. Está na sua própria ousadia mesmo. Para energia que modifica tudo e tudo está presente nela, ela é capaz de gerar tudo, porque tudo é gerado por essa mesma coisa, comprovado pela própria ciência, não tem diferença nenhuma. Significa que quem fez lá e amaldiçoou o coqueiro ficou todo arrebentado e o outro bom, foi essa coisa invisível. E que tudo sai dela, é científico mesmo. Há uma única coisa que manifesta tudo, tudo é feito da mesma coisa. Então ela movimentou essa coisa invisível para proporcionar um resultado X. E boa parte daquilo que a galera chama de impossível, nunca nem tentaram. E se tentaram, tentaram sem nenhum conhecimento. Entendeu? Então, esse ponto. Raimundo Lúlio. Raimundo Lúlio, ele passava muitas dificuldades na sua caminhada. É uma das pessoas que eu me inspiro bastante. Tinha dificuldade até mesmo, muitas vezes, para conseguir um repouso, conseguir alimentação. Andava de cidade em cidade. Era conhecido como um possuidor da pedra filosofal. E esse Raimundo Lúlio, várias vezes ele transformou a própria terra em ouro. A própria terra ele conseguia transformar ela em ouro. Porém, mediante a sua época, o seu jeito, a forma com que ele se dedicou, ele não utilizava isso para si, não utilizava desse recurso para si, justamente para, na sua época, no seu contexto, continuar assim. E não é o propósito da alquimia gerar, transformar uma terra em ouro e para você utilizar daquilo. Isso é um pensamento muito ignorante, mas ele conseguia fazer isso e não se servia disso. Dentre a galera que teve esses resultados com a, as plantas e Raimundo Lúlio, a única diferença está na mente mesmo e na ousadia. Já está tudo disponível, sabe? Tudo está disponível. Tudo já está disponível. Mas o reino, ele é como Jesus Cristo disse. O reino, ele é como uma cisterna. Jesus, essa cada parábola que Jesus tem, que eu acho tão interessante. Ele fala assim, ó, no Evangelho, conforme escreveu São Tomé o Dídimo, que o reino de Deus ele está espalhado sobre a terra, mas as pessoas não enxergam. Os discípulos falaram assim: quando virá o teu reino? E você está louco? O reino não vai vir por esperar. O reino não virá por esperá-lo. O reino já está espalhado sobre a terra,
mas os seres humanos não enxergam. E depois ele fala: o reino de Deus é como uma cisterna que muitos estão em volta dela, mas ninguém pula dentro. Então é esse lance. Está disponível? Está. Mas quem é o doido aqui que vai pular dentro? De fato. Eu vou pular dentro da cisterna agora. Agora, vai. É isso mesmo. Então, existe um travas. Compreende? Muitos estão em volta, mas ninguém pula. Grande a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai que mandai mais trabalhadores para a nossa seara. A seara é muito grande mesmo. Muito, muito. Então, poucos são os trabalhadores dessa seara. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então é aí que está. Assim, aprove muita coisa ao universo para a gente ter essa escola e vocês estarem aqui, assim, sabe? Dessa forma. Estamos aqui. E aqui na fraternidade, quem está nessa fraternidade, por estar na fraternidade, não está pagando nada. Nossa, queria eu, na minha época, ter alguém para me ajudar assim, eu não tinha, não. Nossa, foi tão difícil, entende? Sei lá, valorizem. E alguém aí ouse pular de fato nessa, dentro dessa cisterna, ok? Estamos em um momento de transição, já falei muito para vocês. A minha vida está muito corrida e eu gosto disso. Que bom que eu trabalho com o que gosto. Mas, final do ano que vem, começo do próximo ano, meu tempo já estará bem resolvido, porque já teria entregue muita coisa que eu tenho que entregar de compromissos profissionais, de cursos e tal. Vai ficar a fraternidade e a escola. E o resto, poderemos trabalhar bem aí nessa seara. Estou muito ansioso, muito ansioso, sabe? E tenho muitas comprovações de mim mesmo. Não comprovações apenas de planta, de água, disso, não. Comprovações efetivas, pessoas, sabe? Que desafiam a ciência mesmo. Isso é real. Totalmente real. É maravilhoso. Não tem nada melhor. Exatamente não tem nada melhor do que o ocultismo, do que o hermetismo, do que as altas ciências. Então ousem mesmo, aproveitem. Vocês que estão na fraternidade, eu tenho dúvida de alguma coisa, sempre podem me perguntar, podem me mandar lá, eu tenho dúvida tal disso, tal. E isso que vocês estão aprendendo aqui, claro, a gente dentro da escola, a gente vai trazer mais para frente as questões da goécia, magia cerimonial, blá blá blá. Mas isso aqui é muito além do que aquilo. Isso você pode ter certeza. E quando tu aprender a se posicionar, de fato, assim, posicionar como um Deus nesse universo, você acessa. Primeiro você enxerga o reino, mas quando você entra, acessa o reino, a alma da terra anda com você, você anda com ela. Ela está à sua disposição. E, consequentemente, todos aqueles que a galera chama de diamonds, elementais e tal, também estão à sua disposição, mesmo sem a necessidade de ritual. Esta é a alta magia. E Papi, ele diz isso de uma forma, nossa,
eu gosto muito do ensinamento dele. O verdadeiro mago, ele enfeitiça, ele cura, ele mata, ele dá vida, ressuscita, mesmo sem a necessidade de ritual. Porque ele rasga este véu, rasga totalmente esse véu. E vai além do mago, se torna um iluminado, se torna um iluminado. Jesus, Hermes, Apolônio de Tiana, Filipe de Lyon, Cagliostro, realizavam prodígios extremos, sem necessidade de ritual, porque conheciam este grande segredo. Muito obrigado pela participação de todos. Até o próximo encontro.